Ao longo da história, poucas descobertas arqueológicas despertaram tanto fascínio e mistério quanto a abertura do túmulo de Tutancâmon, no Vale dos Reis. Em 1922, o faraó Menino, que governou o Egito por um curto período, entre 1332 ACA 1323 AC, parecia fadado ao esquecimento, até que sua tumba, praticamente intacta, foi encontrada pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Desde então, a aura de maldição associada ao seu sepulcro se tornou um dos maiores enigmas da arqueologia, alimentando teorias sobre forças sobrenaturais, conspirações e até fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Este texto investiga os eventos que deram origem à famosa maldição do faraó, as mortes misteriosas que se seguiram à descoberta, as tentativas científicas de oferecer explicações plausíveis e os elementos que permanecem obscuros até os dias de hoje. A descoberta da tumba de Tutancâmon. Em novembro de 1922, após anos de buscas frustradas financiadas por Lord Carnarvon, Howard Carter encontrou a entrada de uma tumba no Vale dos Reis, região sagrada onde faraós e nobres do Egito eram enterrados. Diferente de muitos sepulcros saqueados ao longo dos séculos, o túmulo de Tutancâmon estava praticamente intacto, repleto de tesouros inestimáveis, estátuas, joias, móveis e, claro, o famoso sarcófago de ouro. A descoberta foi considerada um dos maiores feitos da arqueologia moderna, pois permitia compreender com riqueza de detalhes os rituais funerários egípcios e a grandiosidade que cercava a figura de um faraó, mesmo que de reinado curto e pouco expressivo. No entanto, o deslumbre logo deu lugar ao medo, quando boatos de uma maldição começaram a circular. A origem da maldição, a ideia de que tumbas egípcias eram protegidas por maldições, não era nova. Muitos sepulcros traziam inscrições de advertência contra invasores, como forma de desencorajar ladrões. No caso de Tutancâmon, não havia registros de uma inscrição explícita na entrada da tumba. Ainda assim, logo após sua abertura, a imprensa começou a noticiar a existência de um suposto feitiço protetor. Alguns jornais britânicos afirmavam que Carter teria encontrado inscrições ameaçadoras dentro do túmulo, como: "A morte virá sobre asas ligeiras, para aquele que perturbar a paz do faraó." Ainda que arqueólogos questionem a veracidade dessa frase, a coincidência entre a abertura da tumba e uma série de mortes misteriosas contribuiu para a criação da lenda. As mortes que alimentaram o mito Lord Carnarvon, menos a primeira vítima, poucos meses após a descoberta, em abril de 1923, Lord Carnarvon, financiador da expedição, faleceu de forma súbita. Ele havia sofrido uma picada de mosquito em seu rosto, que infeccionou após ser cortada durante o barbear, evoluindo para a septicemia. No exato momento de sua morte, uma pane elétrica apagou todas as luzes do Cairo, o que para muitos foi um sinal sobrenatural. Outro detalhe perturbador relatado foi que no corpo mumificado de Tutancâmon havia uma ferida no mesmo local onde Carnarvon fora picado. Coincidência ou não, a história aumentou ainda mais o temor da maldição. Outras mortes misteriosas nos anos seguintes. Diversas pessoas ligadas direta ou indiretamente à descoberta morreram em circunstâncias consideradas estranhas. George J. Gould, um milionário que visitou a tumba, morreu pouco depois de febre misteriosa. Príncipe Ali Khmer Fome Bey do Egito foi assassinado em Londres, supostamente após visitar a tumba. Hugh Evelyn White, arqueólogo envolvido nas escavações, suicidou-se deixando uma carta dizendo estar assombrado por uma maldição. Arthur Massey, membro da equipe de Carter, morreu de envenenamento sanguíneo. Ao todo, estima-se que mais de 20 pessoas ligadas à expedição faleceram em um intervalo relativamente curto, sempre cercadas de estranhas coincidências. As tentativas científicas de explicação com o avanço da ciência. Especialistas passaram a buscar explicações racionais para os eventos associados à maldição. Algumas hipóteses foram levantadas. Fungos e bactérias nas tumbas. Uma das teorias mais aceitas sugere que os túmulos, fechados por séculos, poderiam abrigar fungos e bactérias perigosas, como Aspergillus flavus, capazes de causar infecções graves nos pulmões de quem os inala. Isso poderia explicar algumas mortes por febres e infecções. Envenenamento acidental. Outra hipótese aponta que gases tóxicos acumulados nas tumbas poderiam ter sido liberados quando a sepultura foi aberta, intoxicando os exploradores. Coincidência estatística? Alguns pesquisadores lembram que muitas pessoas envolvidas nas escavações viveram longas vidas, incluindo o próprio Howard Carter, que morreu em 1939. 17 anos,
após a descoberta. Assim, as mortes poderiam ser apenas coincidências exploradas pela mídia sensacionalista da época. Apesar dessas explicações, alguns detalhes permanecem intrigantes e não totalmente compreendidos. O enigma do corpo de Tutancâmon além da maldição, o próprio corpo do faraó, apresenta mistérios que a ciência ainda tenta resolver. Exames modernos, como tomografias computadorizadas e análises de DNA, revelaram que Tutancâmon morreu jovem, com apenas 19 anos. Mas a causa exata de sua morte permanece controversa. Algumas hipóteses incluem um acidente de carruagem que teria causado sérias fraturas, uma doença genética ou malformação óssea devido a casamentos consanguíneos, um incêndio químico ocorrido após o sepultamento, possivelmente causado por reações dos óleos funerários. Esse último ponto intriga os cientistas. O corpo de Tutancâmon parece ter sofrido uma combustão parcial dentro do sarcófago, algo inexplicável até hoje. O. Potter, de Umit. Independentemente da explicação racional, a maldição do túmulo de Tutancâmon transcendeu o campo da arqueologia para se tornar parte do imaginário coletivo. O mito foi amplificado pela imprensa da época, ávida por histórias de mistério e sobrenatural. O Egito, com sua rica tradição religiosa e crença na vida após a morte, oferecia o cenário perfeito para alimentar a ideia de que forças ocultas protegiam os faraós. Para muitos, a maldição era uma forma de mostrar que, mesmo após séculos, a autoridade do faraó ainda se fazia presente. O que a ciência não explicou, apesar de todos os estudos. Ainda existem lacunas que a ciência não conseguiu preencher. As coincidências temporais, a morte de Carnarvon no mesmo ponto da ferida da múmia e o apagão no Cairo permanecem inexplicáveis. O suposto aviso dentro da tumba nunca foi comprovado, mas há relatos persistentes de que Carter encontrou inscrições de maldição. O enigma da combustão parcial do corpo. Ainda não há consenso sobre como substâncias químicas poderiam ter causado tal efeito. O impacto psicológico. Alguns estudiosos defendem que o medo coletivo da maldição pode ter influenciado doenças e até mortes, mostrando o poder da mente sobre o corpo. Conclusão. A maldição do túmulo de Tutancâmon continua sendo um dos maiores mistérios do século XX, entre explicações científicas e crenças sobrenaturais. A verdade talvez esteja em um ponto intermediário, parte coincidência, parte desconhecimento da ciência moderna e parte fruto do imaginário humano que sempre busca significado no inexplicável. Mais de 3.000 anos após sua morte, Tutancâmon ainda exerce influência sobre o mundo, não apenas por seus tesouros arqueológicos, mas também pelo poder de sua história enigmática. O faraó menino, que teve uma vida curta e aparentemente sem grandes feitos políticos, alcançou a imortalidade através da maldição, que a ciência ainda não conseguiu, de fato, explicar completamente.